A paz de Cristo, irmãos e irmãs, hoje nós vamos dar continuidade à nossa série sobre a geração que verá a segunda vinda de Cristo. E nesse módulo, que é o módulo 2, nós estamos tratando sobre as 3 eras da humanidade, aonde a gente está mostrando essas 3 eras até que se complete o tempo determinado para que aconteça a segunda vinda de Cristo. Só para você ter uma recapitulação, para você que chegou direto nesta aula, nas últimas aulas, a aula 18, nós falamos sobre a geração de Noé, ou seja, como nos dias de Noé. Então, na aula 18, nós tivemos 3 vídeos, nós dividimos a aula 18 em 3 partes, aonde eu abordei e eu mostrei para vocês a obra da redenção no primeiro vídeo, o arrebatamento da igreja no segundo vídeo, quando a arca sobe no dilúvio, e no terceiro vídeo eu mostrei para vocês a descida da arca representando o milênio, aonde eu mostrei para vocês que a própria igreja que foi arrebatada e que está representado quando as águas do dilúvio vêm e erguem a arca do chão, ela mesmo vai descer de volta para estabelecer um reino milenar sobre a terra, que está tipificado quando as águas do dilúvio baixam e a arca desce e repousa sobre o Monte Ararat. Porém, na aula de hoje, aula de número 19, nós vamos falar sobre os 3 voos das pombas que Noé largou na arca. E aqui eu separei essa aula 19 da aula 18, porque aqui na aula 19 nós também temos uma figura preciosíssima. E diferente da aula 18, onde eu mostrei para vocês que Noé era uma figura de Cristo que estava ali, o justo, e por meio dele 7 familiares são salvos. Então você vê uma figura de Cristo e as 7 igrejas tipificadas em Noé. Na figura de hoje, eu quero mostrar para vocês como Noé, ele é também uma figura do próprio Deus, que enquanto a arca está nas alturas, representa o nosso Pai, lá nas regiões celestiais. E cada vez que Deus envia uma pomba, ele também estava mostrando para um período, para uma era, para um momento da história, aonde Deus estava sondando e vendo se haveria um lugar para habitar na terra, entre os homens. Então, eu quero trazer esta tipologia para vocês. Eu quero te convidar, fica comigo até o final, porque com certeza essa aula ela está cheia de revelações. E eu, particularmente, tenho orado a Deus, mesmo antes de ligar a câmera, pedindo que o Senhor me dê graças para compartilhar todas essas maravilhas com vocês no decorrer desta aula. Então, fica comigo que agora a gente vai começar a ver os 3 voos da pomba, dessas pombas, e qual é o seu significado no decorrer da história. E, por fim, como isso está ligado à segunda vinda de Cristo? Será que tem aqui alguma revelação? Então, fica comigo até o final. O texto base que eu quero ler com vocês é ainda o texto de Gênesis, onde nós temos o relato do dilúvio em Gênesis capítulo 8. Só para você contextualizar, você precisa lembrar que este momento é o momento em que a arca já havia subido por causa das águas do dilúvio, e a arca aqui está nas alturas, tá? Que é uma representação do próprio céu, né? Então a arca está no alto, ela não está aqui embaixo, ela está nas alturas. É uma representação do céu. Então, sempre que uma pomba sai da arca, é como se fosse uma tipologia onde Deus estivesse enviando para a terra, para sondar a terra. Então, vamos fazer a leitura do texto e no decorrer desta aula eu quero começar a mostrar para vocês a preciosidade que tem por trás de cada camada de revelação. O texto diz o seguinte: E aconteceu que ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito e soltou um corvo e saiu indo e voltando até que as águas se secassem sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado sobre a face da terra.
E a pomba, porém, não achou repouso para a planta dos seus pés, e voltou ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a, e recolheu-a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba sobre a arca. E a pomba voltou a ele à tarde, e eis que arrancada uma folha de oliveira no seu bico. Olha só o que ela estava trazendo junto consigo, uma folha de oliveira no seu bico. E o texto continua dizendo: e conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba. Mas ela não tornou mais. E aconteceu que no ano 601, lembra que eu falei para vocês dessa revelação? Na aula passada, o dilúvio veio no ano 600. No ano 601, a arca repousa sobre o Monte Ararat. Então, para quem assistiu a aula passada, você já tem uma certa conexão aqui com o que a gente vai falar hoje. Olha só o que o texto está dizendo. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu com a tua mulher, os teus filhos, as mulheres dos teus filhos, todo o animal que está contigo, e toda a carne, de ave, de gados e de todo réptil que se arrasta sobre a terra. Traze fora contigo e povoe abundantemente a terra, e frutifiquem e multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé, seus filhos, sua mulher, a mulher dos seus filhos com ele, todo animal, todo réptil, toda ave, tudo que se move sobre a terra, conforme a sua família, e saiu para fora da arca. Aqui eu quero começar a introduzir para vocês a revelação de hoje. Nós lemos um texto onde ele relata para nós que a arca está nas alturas, acima das águas do dilúvio. E agora, passado o dilúvio, Noé ele vai liberar um corvo e uma pomba, porque ele queria sondar e ver como estavam as águas, se as águas estavam baixando, se elas estavam minguando e se já havia uma porção de terra para ele poder habitar. Porém, aqui nós temos duas figuras, porque o corvo ele representa um animal imundo, impuro, e um animal da família das aves que se alimentam de carne, né? E você vê que, por outro lado, nós temos a pomba, que é um símbolo de pureza, um animal dócil, um animal que ele é fiel, né? Inclusive, você vai ver nos Cânticos de Salomão, onde o noivo, ele chama a sua noiva, a sua amada, dizendo que ela tem olhos como de pomba. Você vê que isso também está conectado à igreja. Futuramente, quem sabe, a gente pode falar sobre isso também. Então você vê que o corvo, um símbolo de impureza, a pomba, um símbolo de pureza. Então, basicamente, aqui nós temos o corvo, ele é largado sobre as águas, e a Bíblia diz que ele não volta para a arca, porque ele achou onde repousar. Enquanto a pomba, não tendo onde repousar, ela está sempre voltando para a arca, e por isso que nós vamos ter aqui os 3 voos da pomba, que é o que a gente vai começar a falar agora. Porém, aqui eu queria que você tentasse visualizar na sua mente o princípio de todas as coisas. Quando você lê Gênesis 1, verso 2, você vai ver que no princípio, quando Deus ele vai fazer a sua criação, a Bíblia diz que eram só águas. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Olha só que interessante, né? É como se o Espírito de Deus estivesse aqui sobre as águas. Olha se isso não é um link de conexão com a Arca de Noé, quando a arca no dilúvio está pairando sobre as águas.
Então, lá no princípio, Deus vai fazer a sua criação e você vê que desde o princípio havia no coração de Deus um desejo de habitar no meio do seu povo. Então, desde o princípio, Deus faz Adão e Eva, e a Bíblia diz que Deus vinha na viração da tarde para ter comunhão. Era o próprio Deus, o próprio Cristo lá no Éden, habitando no meio da sua criação, quando ele vinha ter com Adão e Eva ali no Éden. Tá? Isso era Deus habitando no meio do seu povo. E é interessante que o próprio Adão, ele tinha vida, ele não estava sujeito à morte antes do pecado. Grava essas informações, porque você vai dizer, o que isso tem a ver com o voo das 3 pombas? Tudo isso que eu estou falando, o Espírito pairando sobre as águas, Deus fazendo a obra da sua criação, o Senhor descendo no Éden, Adão, um homem que não estava sujeito à morte agora, tudo isso está conectado com o paraíso de Deus, com o plano ideal, aquilo que Deus queria, idealizou desde o princípio. Porém, quando Adão pecou e por meio do pecado a morte entrou no mundo e passou a todos os homens, e todos os homens passaram agora a estar debaixo de uma condição de morte espiritual, o que a gente vai ter aqui, irmãos? Qual que é o cenário que a gente tem aqui? O cenário que a gente tem aqui é o mesmo do dilúvio. Lembra que a Bíblia diz que o Espírito do Senhor pairava sobre as águas? Lá em Gênesis, Deus faz toda a obra da criação. Porém, por causa do pecado de Adão e Eva, a morte vem ao mundo. Agora, quando a gente olha na arca do dilúvio, você vê que um corvo vai sair para fora. Agora, com todo esse cenário na sua mente, onde você vê o Espírito pairando sobre as águas, Deus criando o homem, Deus habitando no meio do homem, junto com Adão e Eva, na viração da tarde, Deus tendo comunhão com o seu povo. Porém, dentro desse cenário, agora o pecado entra no mundo e ele, junto com o pecado, ele traz a morte. Eu quero que você imagine esse cenário. É como se a arca de Deus estivesse vindo para habitar com Adão e Eva, mas por causa que o homem se tornou carnal, porque o homem se tornou mal por causa da entrada do pecado, Deus envia um juízo e a arca sobe de novo. A presença de Deus deixa de habitar com Adão e Eva e Deus sobe de novo para habitar sobre as águas. O trono de Deus, a presença de Deus, o tabernáculo de Deus pairando de novo sobre as águas. Por quê? Porque ele não tinha mais aonde habitar, porque o homem se tornou carne. O homem pecou, o homem está debaixo do pecado. Quando você tem esse cenário na sua mente, essa imagem, eu acho que agora vai ficar mais fácil você começar a compreender a revelação que vem após o dilúvio e o que Deus estava buscando cada vez que uma pomba sai da arca. Qual era a representação por trás do que Deus estava buscando? Porque é isso que eu quero mostrar para vocês na aula de hoje. Quando a gente olha para o primeiro voo, nós vamos lembrar que Noé, ele é um símbolo da presença de Deus dentro desta parábola que a gente está analisando. E você vê que ali nós temos duas presenças. Nós temos o corvo, um símbolo de um animal impuro, e nós temos uma pomba, o símbolo de um animal puro. Você vê que o corvo, ele sai da arca e ele vai encontrar aonde fazer morada, e ele não volta mais para a arca. Aqui nós poderíamos até ver talvez uma figura da própria serpente, que já foi em algum momento um anjo de Deus, já foi ali um querubim ungido, mas que em algum momento, por não ter guardado o seu estado original, ele vai se tornar impuro e vai ser simbolizado nesse corvo. E que desce para habitar entre os homens e, infelizmente, ele encontra morada. Por isso você vê que esse corvo não volta mais para a arca, ele fica dando voltas e ele encontra onde pousar. Aonde que esse corvo encontra lugar para pousar? Sobre cadáveres. Porque lembra que enquanto a arca pairava sobre as águas, elas tinham ali muitos escombros, muitos cadáveres de animais, de pessoas que morreram por causa do dilúvio. E é como se esse corvo ele achasse o ambiente perfeito para habitar cadáveres.
Então, nós podemos dizer que esse corvo, ele pode ser uma figura da própria serpente que estava lá no Éden e que por meio do pecado que ela induz Eva e Adão cometerem, agora essa serpente, né, ela vai ter lugar para habitar. Uma geração morta diante do Senhor. Um povo que havia morrido espiritualmente. Então você vê que a condição espiritual do homem agora é de cadáveres que estão sobre as águas. Entende? Então, basicamente, por que o diabo, desde o princípio, ele tem agido sobre a terra? Porque ele tem encontrado aonde habitar sobre muitos cadáveres que pairam sobre as águas. Mas da mesma forma como esse corvo sai da arca, você vê que Noé também envia uma pomba. E olha que interessante, porque agora eu quero começar a mostrar para vocês a história da humanidade, os 6.000 anos que a gente já veio analisando nas últimas aulas sobre Noé. E eu quero mostrar para vocês que o voo dessa pomba, ele também está representado nesses 6.000 anos de história. E que quando a pomba ela voa pela primeira vez e ela não encontra lugar porque só havia cadáveres, isso tem uma conexão com a primeira aliança. Que você vê, a aliança era santa, era maravilhosa, ela era uma bênção, porém ela não tinha o poder de gerar a vida, de dar a vida às pessoas. Então as pessoas, mesmo estando debaixo da primeira aliança, elas não tinham a capacidade de vencer o pecado e de ter vida em si. Então a gente vai começar a falar sobre isso agora. Porém, o que eu quero que você tenha na sua mente a partir de agora é que cada voo da pomba representa uma tentativa de Deus de querer habitar no meio dos homens. Então, se tem uma palavra que eu gostaria que você gravasse é: da mesma forma como Noé estava enviando a pomba para ver se havia um lugar para ele habitar, se as águas estavam minguando para ele habitar sobre a terra, quando Deus envia a pomba, que nós já vamos ver o que ela representa, era uma tentativa de ver se agora ele encontrava um lugar para habitar no meio do seu povo. Da mesma forma como ele quis habitar com Adão e Eva lá no Éden, no decorrer da história, Deus está procurando um lugar para habitar. E o voo dessas 3 pombas, ele é revelador, porque nós vamos ver o que Deus encontrou em 3 voos. Tá bom? Então vamos lá. Agora que vimos que o corvo, ele é uma representação que aponta até para o diabo, Satanás, o dragão ou a antiga serpente que estava desde o princípio no Éden, e que ele tem encontrado durante todo esse tempo lugar para habitar, que é na vida de pessoas que estão debaixo de uma natureza morta diante de Deus, você vai ver que a pomba, ela vai representar agora a presença do próprio Deus, ou do próprio Cristo, ou do próprio Espírito de Deus procurando um lugar onde haja vida para habitar. Porque lembrem, quando a gente fala principalmente do Espírito Santo, ele não habita em lugar impuro, diferente do corvo. Então, olha só o que nós vamos perceber. Acompanhem comigo e eu vou mostrar para vocês como Deus sempre, no decorrer da história, esteve procurando um lugar onde ele pudesse morar, habitar no meio do seu povo. Então, olha só o primeiro voo da pomba. Deixando o corvo de lado agora, que o corvo ele não é tão importante, eu quero falar agora dos 3 voos da pomba. E o primeiro voo, ele é muito revelador. O primeiro texto que eu quero ler para vocês, ele está em Êxodo, quando Deus ele pede para Moisés para que construísse um tabernáculo para que ele pudesse habitar no meio do seu povo. Olha que interessante, lembra do que eu falei que os voos da pomba representam? A tentativa de Deus de encontrar um lugar para ver se ele podia habitar? Então, cada voo da pomba, no decorrer da história, ele está representando uma tentativa de encontrar um lugar para habitar no meio do seu povo. E eu quero mostrar aonde aconteceu o primeiro voo da pomba, tá, na história, e como ele está ligado a uma tentativa de Deus de habitar no meio do seu povo. O primeiro texto que eu quero ler para vocês, ele se encontra em Êxodo 25, aonde Deus pede a Moisés que construísse um tabernáculo, um santuário, uma tenda. E olha qual era o desejo de Deus. E me farão um santuário, e eu habitarei no meio deles.
Qual era o desejo? Habitar no meio do seu povo. Assim como a pomba estava procurando um lugar para se assentar, para ver se havia um lugar, se as águas haviam minguado e havia um lugar para ela repousar, para eles habitarem novamente na terra, olha o que Deus está mostrando aqui. Então me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu tenho mostrado para modelo do tabernáculo. Lembrem que este tabernáculo que a gente está vendo aqui, ele é um modelo que existe no céu. Da mesma forma como eu mostrei para vocês na aula passada que a Arca de Noé também era um modelo do tabernáculo, era dividida em 3 andares, 3 partes, né? Porém, olha só o que o texto diz. Conforme tudo que te mostrar para um modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim me fareis. Então, me farão uma arca de madeira de acácia. Olha, a arca de Noé era de madeira, aí você vê a arca da aliança que está aqui em cima, né? Também era de madeira, só que revestida de ouro, né? Então, olha só. Também me farão uma arca de madeira de acácia, o seu comprimento será de 2,5 côvados, a sua largura de 1,5 côvado, 1,5 côvado de altura. E cobrirão de ouro puro, por dentro e por fora cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. E fundirás para ela 4 argolas de ouro. Gravem essa expressão 4 argolas de ouro, que eu já vou mostrar para vocês aonde que vai aparecer essas 4 argolas de ouro. E a porás nos 4 cantos dela. Olha só essas expressões que eu dei destaque em vermelho, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. 2 argolas num lado dela e as 2 argolas no outro lado. E farás varas de madeira de acácia e as cobrirás com ouro. E colocarás as varas nas argolas aos lados da arca para levar com elas a arca. E as varas estarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. Depois porás a arca do testemunho que eu te darei. Também farás um propiciatório de ouro puro, e o seu comprimento será de 2,5 côvados, a sua largura de 1,5 côvado. Farás também 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte, o outro querubim na extremidade da outra parte, de uma só peça com o propiciatório. Fareis os querubins nas 2 extremidades dele, e os querubins estenderão as suas asas por cima, e cobrirão com elas o propiciatório. As faces deles, uma de fronte para a outra, e as faces do querubim estarão voltadas para o propiciatório, e as porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca do testemunho que eu te darei. E ali, olha essa expressão, e ali virei a ti e falarei contigo em cima do propiciatório, no meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho. Tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. A primeira revelação que eu quero compartilhar com vocês é sobre o primeiro voo da pomba. Quando a gente olha para o primeiro voo da pomba, ele representa uma tentativa de Deus de ver se as águas haviam baixado, se haviam desaparecido os cadáveres e se havia um lugar para ele repousar sobre a terra. É isso que a gente vê na figura de Noé. Porém, da mesma forma, isto está tipificando, é uma sombra cuja realidade estava mostrando Deus. Ele, numa primeira tentativa, querendo encontrar um lugar onde ele pudesse habitar no meio do seu povo. E aonde que você vai ver essa primeira tentativa de querer habitar no meio do seu povo na história da humanidade? Nos dias de Moisés, Deus ordena que construísse um tabernáculo. E nesse tabernáculo, Deus, ele diz, qual que é o meu desejo? Vocês me farão um santuário e eu habitarei no meio deles. Então o tabernáculo, ele era uma figura, uma tentativa de Deus habitar no meio do seu povo. Então quando Moisés conclui o tabernáculo, olha que interessante, irmãos. Moisés termina de fazer o tabernáculo e nós vemos que quando eles consagram o tabernáculo, o próprio Deus vem habitar no meio do seu povo. E isso é fantástico, porque Deus manda construir uma arca.
E Deus diz, olha, vocês vão colocar essa arca dentro do tabernáculo e a minha presença, ela estará sobre esta arca. E ele diz, eu virei ali no meio daqueles 2 querubins e ali eu falarei com vocês. Então, é muito maravilhoso quando você olha os relatos e você vê que lá no tabernáculo a própria nuvem do Senhor estava presente. Durante o dia como uma coluna de nuvem, durante a noite como uma coluna de fogo. E que Moisés entrava lá dentro para ficar na presença de Deus, e quando Moisés saía de dentro do tabernáculo, ele estava com o rosto resplandecente. Quando a glória se esvaía, ele voltava para dentro da tenda para passar na presença de Deus e a glória de Deus se impregnava nele. Por quê? Porque lá no tabernáculo, de que Deus havia pedido a Moisés, foi a primeira tentativa de Deus habitar no meio do seu povo. Porém, havia um problema. Deus, ele havia dado toda a lei, pedido ao povo, né? Se vocês me obedecerem, se vocês guardarem os meus estatutos, né, vocês vão fazer isso para que vocês vivam. E vocês viverão bem, vocês viverão debaixo da bênção que eu estou propondo a vocês. Porém, a gente vai perceber que, ainda quando eles selaram a aliança no Monte Sinai, o povo já havia quebrado a lei de Deus. Ainda nas núpcias, o povo adulterou ao pé do Monte Sinai. E eles quebraram a lei, eles invalidaram a lei do Senhor. Quando a gente vai para o Novo Testamento, e esse é um assunto que nós vamos tratar lá no canal Graça e Conhecimento muito em breve, nós vamos ver Paulo ensinando sobre as obras da lei e você vai ver sobre a fé em Cristo, o mistério de Deus anunciado por meio de Paulo, onde ele diz que ele era um apóstolo aos gentios trazendo o mistério de Cristo. E veja que Paulo, ele diz que a lei, ela era boa, a lei era santa, porém havia um grande problema entre a lei e aquilo que ele vai mostrar agora para nós no Novo Testamento. A lei, ela não tinha o poder de gerar vida. Ela revelava a condição do homem, revelava os seus pecados, ela mostrava como o homem é indigno. Porém, a lei, ela não tinha a condição de fazer com que o homem fosse vivificado. Então ela encobria os pecados do homem cada vez que o homem fosse lá e fizesse e cumprisse a lei. Mas o grande problema é que ninguém conseguia cumprir a lei plenamente. E a Bíblia diz que aquele que quer quebrar uma lei, ele se faz culpado de toda ela, né? O único que conseguiu cumprir a lei à risca, completamente, perfeitamente, foi Cristo. Então, nós temos aqui a primeira tentativa de Deus de habitar no meio do homem. Mas visto que nenhum homem conseguiu cumprir a lei plenamente, qual era a condição espiritual do homem? De mortos espiritualmente. É como se quando a pomba sai da arca na sua primeira viagem e ela tenta encontrar um lugar para habitar, ela olha e ela continua vendo só cadáveres. E isso faz com que a pomba, depois de um tempo circulando sobre as águas e não encontrando um lugar para habitar, ela tem que voltar para a arca. Então, quando Deus ele pede para Moisés fazer uma arca e ele tenta por um tempo habitar no meio do povo, o que a gente vê? A gente vê um período da história. Quando Deus pede para Moisés construir um tabernáculo, é como se Deus estivesse vindo habitar no meio do seu povo. Entende? Só que, olha só que interessante. Aqui eu mostrei a Arca da Aliança para vocês, certo? A Arca da Aliança. Só que isso aqui é uma sombra, cuja realidade está apontando para o trono de Deus. Eu vou mostrar para vocês. Olha só que interessante. Quando você olha para essa arca, você vê que ela tinha 4 argolas, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui eram colocados 4 argolas nos 4 cantos e em cada argola tinha esses varões. Então, quando você olha para esta arca, a arca era um símbolo do trono de Deus. Inclusive, a gente vai ver uma figura lá em Ezequiel, que eu já vou comentar com vocês, onde você vê a glória do trono de Deus, e embaixo do trono de Deus você vê 4 rodas cheias de olhos, e você vê 4 seres viventes. Quem eram esses 4 seres viventes? Não é a figura de 4 sacerdotes carregando a arca?
Da mesma forma como você tinha 4 sacerdotes que carregavam essa arca pelos varões, aqui, 4 sacerdotes carregando a arca, quando você olha para o trono de Deus, você vê 4 seres viventes, e isso vai aparecer lá no livro do Apocalipse, que estão ao redor do trono de Deus. E esses 4 seres viventes têm junto consigo 4 rodas cheias de olhos, tá? Então, você vê plenamente que o tabernáculo de Moisés, quando ele tem uma arca, ele tem um símbolo do trono de Deus. Por isso que a Bíblia diz que Deus viria ali, e ali do meio da arca, Deus falaria com seu povo. Era Deus tentando habitar no meio do seu povo. O que eu quero mostrar para vocês, no primeiro voo da pomba, ele está no decorrer da história bíblica. Olha que interessante. Quando Deus pede para Moisés construir um tabernáculo, é como se a glória de Deus, quando o tabernáculo está pronto, descesse sobre esse tabernáculo e passasse a habitar aqui na arca. Tá? Esse foi o primeiro voo da pomba. Porém, Deus dá a lei e você vê que mesmo a lei sendo santa, a lei sendo boa, ainda assim ela não teve a capacidade de gerar vida. As pessoas continuaram debaixo dos seus pecados. Então, o que acontece? Nós vamos ver que vai se passar um período da história, onde Deus ele insiste nessa tentativa de habitar no meio do homem. Então, passou-se o período do tabernáculo de Moisés. Inclusive, daqui uns dias a gente vai viajar para Israel e a gente vai ir aonde tem uma réplica do tabernáculo lá em Timna Park, e eu vou dizer para vocês, eu quero convidar vocês para estar junto comigo. Mas olha só que interessante, Deus continua tentando habitar no meio do seu povo. Porém, depois de Moisés, você vai perceber que a arca vai ser introduzida na terra de Canaã. Quando Josué entra na terra, você vê os sacerdotes carregando a arca para dentro, o Rio Jordão se abrindo. Depois, o tabernáculo ele vai envelhecer, ele era uma tenda móvel, né? Assim como nós somos tendas móveis, nós se movimentamos, somos templos do Espírito Santo que se movimentam. Só que olha o detalhe. Você vê que agora Davi vai pegar a arca e vai introduzir dentro de uma tenda, que vai ser chamada a tenda de Davi. Porém, nós vemos que depois de Davi ele intenta construir um templo para que Deus habitasse ali, uma casa. O próprio Deus diz que ele nunca pediu uma casa para habitar, né? Deus nunca pediu uma casa feita por mãos humanas, porque o desejo de Deus era habitar no meio do seu povo. Porém, Deus anuncia a Davi que o seu descendente construiria um lugar para Deus habitar. Davi, ele interpreta que era Salomão, então ele prepara todas as coisas para que Salomão construísse um templo, uma casa, que ficou conhecida como Templo de Salomão. Mas a verdade é que Deus, quando fala de Davi, ele estava falando do seu descendente, que era Cristo, que Cristo edificaria um lugar para que Deus pudesse habitar. Então, Salomão vem e Salomão constrói um templo para Deus habitar. Veja que Deus não pediu esse templo, tá? Deus não pediu o templo de Salomão. Foi uma iniciativa do homem que Deus aceitou, mas Deus não pediu. Esse templo não era da vontade de Deus. E agora, gravem essa linha cronológica que eu fiz para vocês. Aqui em Moisés, é como se a presença de Deus descesse, tentasse habitar no meio do povo, ela perdurasse até os dias de Davi, os dias de Salomão, mas agora nos dias de Ezequiel, nós vamos ver a glória de Deus voltando ao céu. Olha que interessante, olha que ciclo que a gente está vendo aqui. Por quê? Nos dias de Ezequiel, nós vamos ver que o contexto do livro de Ezequiel é um contexto onde o povo estava em idolatria, tá? O povo estava numa condição depravada, mortos espiritualmente. Lembra lá da Arca de Noé, onde só tinha cadáver boiando na água e que a pomba não pôde permanecer, mesmo que ela tivesse dado esse primeiro voo, ela não encontrou lugar? Essa era a condição do homem debaixo da primeira aliança. Deus tentou habitar no meio do seu povo, porém, mesmo Deus dando a lei, você vê que eles não tiveram a condição de ter a presença de Deus habitando no meio deles ou permanecendo. Por quê? Por causa da sua condição espiritual de mortos segundo os olhos de Deus. Então você vai ver que no livro de Ezequiel nós vamos ter
aqui um relato muito triste da glória de Deus se retirando do templo. E olha que interessante, porque o livro todo de Ezequiel, ele é uma linguagem profética e metafórica, né? Você tem muitas coisas que estão sendo ditas ali no livro de Ezequiel que nunca foi comprovado que isso aconteceu fisicamente ou isso aconteceu de fato num templo físico. Tá? Por exemplo, lá em Ezequiel você vê dizendo que Ezequiel é levado em visão até o templo, aí é mandado ele abrir uma porta e lá dentro ele vê 70 anciões, aí ele vê um monte de imagens de idolatrias no templo, nas paredes. Ele vai para o fora do templo, ele vê lá a imagem de Tamuzo, a imagem dos ciúmes e mulheres adorando. Ele vê também homens no templo adorando voltados para o sol. Então, todas essas coisas que estão sendo narradas no livro de Ezequiel, você vai perceber que a gente não tem uma comprovação histórica de que isso realmente tenha acontecido no templo de Salomão. Mas Deus estava mostrando por meio de visões a condição espiritual do povo. Perceba que as visões de Ezequiel, né, muitas pessoas pensam que esses eventos foram literais, mas não. Eram eventos simbólicos, assim como hoje, quando Deus nos dá um sonho e Deus usa uma figura para mostrar uma coisa que ele quer revelar, um enigma, né? Ele quer mostrar uma condição espiritual de como a gente está, de como o mundo está, de como a igreja do Senhor está. Então, as visões do templo de Ezequiel, do livro de Ezequiel, eram visões simbólicas onde Deus estava mostrando a condição espiritual do povo. E não que aquilo tenha acontecido literalmente. Isso é importante porque muita gente erra na interpretação do livro de Ezequiel porque acha que era literal, e não era. Entenderam? Tá? Mas esse assunto do livro de Ezequiel é um assunto para outro dia. O que eu quero mostrar agora é que no livro de Ezequiel nós vemos uma das imagens mais tristes do Velho Testamento. Deus se retirando do meio do seu povo. Porque Deus mostra em Ezequiel 7, 8, 9, 10, a glória de Deus se levantando do templo e Deus percorrendo o templo e mostrando as abominações que eram feitas no meio do seu povo, e por isso a glória de Deus, ela vai subir de volta ao céu. Deus vai deixar esse templo. Perceberam como esse relato na Velha Aliança, no Velho Testamento, ele é um relato que ele é muito semelhante ao primeiro voo da pomba, aonde Deus, na figura de Noé, ele envia uma pomba, que nós podemos dizer aqui que é uma figura do próprio Espírito de Deus, da própria presença de Deus querendo habitar no meio do seu povo, e ele sai da arca, e ele por um tempo até fica voando sobre as águas, mas ele não encontra um lugar para habitar. Por quê? Porque a condição do homem debaixo da velha aliança era a mesma dos cadáveres que boiavam sobre a água. Eles ainda estavam mortos espiritualmente. Ainda havia impureza, abominação. Porque lembrem, mesmo que a primeira aliança dada lá no Sinai, quando Deus também dá o tabernáculo, ela sendo boa, ela sendo santa, ela sendo pura, ela não era perfeita, ela não conseguia fazer com que o homem, por meio da primeira aliança e sacrifícios de animais, fosse santificado ou voltasse à vida. Porque nenhum homem conseguia cumpri-la plenamente. Então, aqui nós vemos o primeiro voo da pomba. É como se, quando a gente olha para a arca e nós vemos a primeira pomba saindo e percorrendo as águas para ver se elas haviam minguado para poder habitar sobre a terra, fosse uma tentativa de Deus lá na primeira aliança no Velho Testamento, por meio de Moisés, pedindo: constrói um lugar para mim habitar no meio do meu povo, sabe? De Deus tentar achar um lugar para habitar no meio do seu povo. Mas infelizmente, Deus, por causa da incredulidade, da dureza de coração, Deus não pôde habitar, porque a condição do homem debaixo da primeira aliança ainda era uma condição de mortos espiritualmente. Então, você vai ver que durante um período de tempo, Deus tentou habitar no meio do seu povo. A gente vê começando lá no tabernáculo de Moisés. Nós vemos
quando o povo é introduzido na Terra Prometida. Você vê quando Davi pega a arca e introduz no tabernáculo de Davi. Aí você vê daqui a pouco sendo feito o templo de Salomão. Porém, quando chega no templo de Ezequiel, onde Deus agora por meio de visões vai mostrar qual era a condição espiritual do meio do povo, Deus também mostra aqui um dos relatos mais tristes. A glória de Deus se retirando por causa das abominações que se encontravam no meio do povo. Ou seja, é como aquela pomba que saiu da arca e ela só via cadáveres. Ela não pôde permanecer, ela teve que voltar para a arca, porque a pomba é pura. É a mesma forma, Deus estava mostrando que Deus tentou habitar no meio do seu povo por um longo período de tempo, mas ele não pôde permanecer porque Deus é santo, Deus é puro. E aí no livro de Ezequiel nós vemos a glória de Deus voltando aos céus. Até aqui eu gastei um tempão mostrando para vocês que a arca pairando sobre as águas é um símbolo de Deus no céu e que o corvo ele pode ser ali até representado como uma figura do próprio Satanás, né? Da antiga serpente, que ela encontra um lugar para habitar nesse mundo que está morto espiritualmente por causa do pecado de Adão. Porém, que as pombas, elas representavam uma tentativa de Deus habitar no meio do seu povo. E quando a gente vê o primeiro voo da pomba, ele mostra também uma tentativa de Deus por meio da primeira aliança de habitar no meio do seu povo. Mas a gente vê que, devido à primeira aliança não ter o poder de gerar a vida, de gerar o novo nascimento, Deus não pôde permanecer para sempre no meio do seu povo. Por quê? Porque este era carnal. Porque este continua numa condição de mortos espiritualmente. E lembra que Deus, ele é puro, ele é santo, assim como uma pomba. Ele não pode habitar sobre cadáveres. E por isso a glória de Deus se retira e Deus volta para os céus.